A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos candidatos ao sagrado batismo nas águas. Esta é a nossa segunda aula do nosso curso. Tivemos a aula primeira, a aula introdutória. Agora nós vamos para o estudo propriamente dito. Hoje nós vamos tratar sobre a ordem de Jesus, a ordem bíblica quanto ao batismo. Batizar-se é uma ordem bíblica, é uma orientação bíblica. Todo cristão precisa se batizar o quanto antes possível. Eu aceitei Jesus no ano de 1988. Naquele tempo, as igrejas passavam muito tempo para poder batizarem um novo convertido. Existiam casos em que as pessoas chegavam até ter 3 anos de cristãos para poderem se batizar. Depois, as igrejas entenderam que aquilo estava errado. Desde que a pessoa tenha aceitado a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e esteja certo de seguir a Cristo, dadas as devidas orientações mediante a palavra de Deus, a pessoa deve o quanto antes descer as águas batismais. Hoje eu quero começar pedindo a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus. Nós vamos precisar da referência que está no capítulo 28. Mateus, capítulo de número 28. Nós iremos ler os versículos 18 e 19 e o 20. Aqui nós temos a ordem de Jesus para que o batismo seja efetuado. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo de número 28, versículo a partir do 18 em diante. Eu já disse que quando você tiver dificuldade, você pausa o vídeo e procura o texto bíblico indicado. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou até a consumação do século, ou até o fim do mundo, dependendo da sua versão bíblica. Desde já, eu até aproveito aqui para fazer um parênteses e falar para você que é novo convertido, que quando você for comprar a sua Bíblia, a próxima Bíblia, e eu lhe oriento que não fique apenas usando a Bíblia que está no seu celular, ou seja, através do aplicativo, ao você procurar uma Bíblia para comprar, procure inicialmente ou a Bíblia na versão atualizada, que é essa que eu estou usando aqui, ou na versão revista e corrigida, que é praticamente a mesma coisa, tá bem? A Bíblia é uma só, mas tem versões diferentes. Ou seja, em uma vai dizer fim do século e em outra vai dizer fim do mundo. É a mesma coisa, mas existem outras versões que elas são mais modernas e podem dizer coisas aparentemente divergentes. Não é que são divergentes de fato, mas às vezes aparentam uma divergência. Então, as duas versões mais recomendáveis para você que está iniciando na fé é a versão revista e atualizada, esta que estou usando aqui, ou a revista e corrigida. Muito bem. Voltemos agora ao texto lido. Jesus havia ressuscitado. E agora ele se encontra com os seus seguidores e ele estabelece uma ordem para os seus seguidores. A ordem era que os seguidores, os discípulos, os apóstolos, disseminassem a sua palavra, pregassem a palavra por onde fossem. Eles agora seriam incumbidos com uma grande responsabilidade. Eles seriam responsabilizados por levarem esta palavra até os confins da terra. Então,
dentro desta ordem de se pregar o evangelho, foi a ordem de batizarem os novos convertidos. Você perceba que o versículo 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, ele está falando para os discípulos, para os seus seguidores. Ele informa: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora o 19 diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Eles agora deveriam ir fazendo outros discípulos, fundando igrejas, pregando o evangelho. E nessa ida deles, Jesus falou: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui está a ordem de Jesus para que os seus discípulos levassem a sua palavra por onde quer que fossem. Mas ao anunciarem esta palavra, Jesus disse que os seus discípulos deveriam também batizar as pessoas. Os seus discípulos deveriam levar as pessoas a descerem nas águas. Você entendeu? Então, nós temos uma ordem. É por isso que você deve se batizar. Porque ainda que esta ordem não seja a ordem de se batizar, mas a ordem de batizarmos as pessoas, subentende-se que você, que recebeu a Cristo, deve obedecer a Deus através do sagrado batismo. Eu tenho a ordem de batizar você. É isso que eu quero dizer. Esse texto me dá a ordem para batizar você. Só que eu jamais cumprirei esta ordem se você não entender que essa ordem também é sua. Mais na frente, eu vou mostrar um texto lá no livro de Atos dos Apóstolos, que esta orientação de se batizar já não é dada a quem vai pregar. Esta ordem de batismo é dada para você que vai receber. Este texto que eu li, vou repetir, é uma ordem para eu batizar você. E o texto que eu vou mostrar agora é uma ordem para você receber o meu batismo que eu te ofereço. Então esta aula gira em torno da ordem quanto ao batismo e ou da orientação bíblica para que você se batize. Portanto, se a Bíblia estabelece uma ordem para o pastor batizar você e estabelece uma orientação para você se batizar, você não tem por que esperar. Você precisa se preparar e não esperar mais muito tempo, mas no próximo batismo, no próximo dia do batismo estabelecido na agenda da igreja, você deve estar pronto para chegar aqui na igreja, chegar um pouco antes, meia hora antes para uma reunião, trazer a sua roupa de sobressalência para vesti-la depois do batismo, trazer os seus acessórios de uso pessoal, como toalha, né? E quem sabe um pente, alguma coisa, e assim naquele dia obedecer a esta ordem. Uma vez que você aceitou a Cristo, você deve descer as águas. Algumas pessoas têm dificuldade de cumprir esta ordem, por quê? Número 1, elas entendem que aquele batismo infantil valeu. Aí elas têm medo de se batizarem e pecarem contra Deus. Eu até admiro esse receio de pecar contra Deus. Mas não posso fomentar esta pessoa continuar assim, porque não vale a pena continuar sinceramente errado. Não é a sinceridade que salva. Lembra do que eu falei na primeira aula? É a sinceridade, nós temos que ser sinceros nas coisas corretas. Eu não posso ser sincero em coisas erradas e esperar que Deus me abençoe através dessa sinceridade minha, se eu estou fora da palavra.
Então a Bíblia estabelece aqui uma ordem para o pregador do Evangelho. Vá pregando o Evangelho, diz a palavra de Deus, disse Jesus, e batizando as pessoas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ou seja, em nome da Santíssima Trindade. Esta é a ordem que eu tenho para batizar você. Eu tenho que incentivar você a obedecer a Deus, a esta ordem que Ele estabeleceu para você. Mas eu quero passar agora da ordem para eu lhe batizar, para a orientação a você, para que você receba o batismo que eu estou lhe oferecendo. Esse batismo que eu lhe ofereço é oferecido porque eu estou obedecendo a uma ordem, entendeu? Então é meu dever orientar você a obedecer. Ora, o próprio Jesus obedeceu a Deus se batizando. Lá no batismo de João, no capítulo 3 de São Mateus, ali Jesus desce as águas, trazendo para nós o maior modelo de obediência. Amém? Então, se ele obedeceu a Deus através do batismo, eu também devo obedecer ao Senhor. Agora vamos aqui para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E aí nós vamos ler os versículos 37 e o 38. Diz-nos assim a palavra de Deus. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então Pedro respondeu-lhes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esses haviam ouvido o Evangelho. Veja o versículo número 37 novamente. Ouvindo eles estas coisas. Que coisas? O Evangelho. Lembra da primeira parte que te falei, que Jesus orientou-nos a pregarmos o Evangelho? Orientou-nos a pregarmos o Evangelho, ensinarmos o Evangelho e batizarmos as pessoas? Agora as pessoas ouvem o Evangelho. E depois que eles ouvem o Evangelho, eles perguntam a Pedro: que faremos então? Meus irmãos, o que devemos fazer? Aí Pedro vai dar a orientação que ele recebeu de Jesus. Versículo 38, Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro já tinha recebido essa orientação de Jesus. Lembra do texto de Mateus que eu mostrei? Jesus disse: vocês agora vão e batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembram lá? Agora eles pregam a palavra e as pessoas perguntam assim. Eu li para você aqui. Que faremos? Ouviram o Evangelho e a multidão disse: Pedro, então o que devemos fazer agora? E a resposta de Pedro foi a seguinte: vocês devem se arrependerem dos seus pecados, devem se converterem a Cristo, que é a mesma coisa, devem aceitar a Jesus na nossa linguagem de hoje. Agora, assim que vocês aceitarem Jesus, aí ele disse assim, e cada um de vós seja batizado. Cada um de vós, ou seja, ninguém pode se batizar por ninguém. Ninguém pode se batizar na intenção de alguém. Se alguém for falar para você um dia, olha, se batize na intenção de seu pai, pode acontecer, viu? No tempo de Paulo tinha gente que se batizava na intenção até de quem tinha morrido. Eles se batizavam aqui e eles entendiam que as pessoas da família que estavam do outro lado eram beneficiadas através desse batismo. Aí foi por isso que Pedro foi específico que disse, dizendo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Ou seja,
Cada pessoa que se arrependeu tem necessidade de se batizar. A pessoa não pode entregar a vida a Jesus e não querer o batismo. Agora, no decorrer das aulas, você vai entender mais por que motivo, por que essa exigência bíblica para que eu me batize. Eu poderia dizer o seguinte: só o fato de Deus ter exigido, nós devemos fazer. Existem coisas que Deus exige de nós, mas Ele não explica por que é que Ele exige. Não é o caso do batismo. A Bíblia mostra que quando você se batiza, você passa a ter uma identidade melhor com Jesus. Você passa a se parecer mais com Jesus. Você passa a ter um compromisso maior com a igreja de Jesus. Quando você se batiza, ali você publicou a sua fé, você entendeu? É um ato de que quem está presente percebe que você assumiu um compromisso de verdade com Jesus. Então, essas são apenas algumas das grandezas do batismo. Esses são apenas alguns dos motivos pelos quais eu devo me batizar. Eu tenho uma nova identidade com Cristo, eu passo a ter mais compromisso com a igreja de Jesus, eu passo a testemunhar mais do amor de Deus. Quem está presente e vê eu me batizando, vai entender que eu quero realmente um compromisso com Jesus. São muitos motivos pelos quais eu devo entender que devo me batizar. Mas o fundamental é a ordem. O simples fato do Senhor mandar já é o suficiente, sem questionar. Lembra de quando Jesus mandou colocar água dentro daquelas vasilhas, quando o povo dizia assim: está faltando vinho? Ninguém questionou. A simples ordem de Jesus para colocarem água dentro das vasilhas foi obedecida, ninguém questionou. Ali se transformou num grande milagre. A água se transformou em quê? Em vinho, em João capítulo 2. A ordem de Jesus é para ser obedecida. Tem até um texto lá em Isaías que diz assim: quem és tu que contendes com o teu Criador? Então, se não tivesse nenhum outro motivo para a gente descer as águas, este já seria o suficiente. A ordem que ele deu para que os discípulos saíssem batizando e a orientação que Pedro deu para que cada um fosse batizado. Cada um de vós, é você, é o seu filho, é o seu pai, é qualquer pessoa que se arrepende. Arrependei-vos e cada um seja batizado. Mas lembre-se que não é seja batizado e se arrependa. Quando você for se batizar, é porque você já se arrependeu. Preste atenção. O arrependimento vem antes. É o arrependimento quem leva você a Jesus. É o arrependimento quem faz você enxergar a Jesus. É o arrependimento quem faz você mudar de vida, mudar de mentalidade, mudar de ideia e mudar de fé. O arrependimento é uma transformação da sua fé. Você antes cria nesse objeto, agora você crê em Jesus Cristo. Agora, tendo você se arrependido, aí Pedro disse: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então você que uma vez se arrependeu, mudou de ideia sobre Deus. Antes você acreditava em tanta coisa a respeito de Deus. Agora você acredita que apenas através de Jesus você pode ser salvo? Já que você se arrependeu de fato, lembre-se, arrependimento não é um remorso. Remorso é uma revolta contra si mesmo, que pode resultar até no suicídio, que nem foi o caso de Judas.
Arrependimento é uma mudança de atitude, é uma mudança de ideia quanto à pessoa de Deus. Já que você abraçou a ideia verdadeira de Deus, agora Pedro diz: cada um de vós seja batizado. Cada um de vós procure obedecer a esta ordem, seja batizado. Eu acho interessante que quando você chega no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, tem um homem que ouve a palavra de Deus. Esse homem vinha de uma viagem. Ele tinha ido adorar a Deus em Jerusalém. E quando ele volta, ele se encontra com um missionário chamado Filipe. Interessante, quando esse rapaz volta, ele também já vem com a Bíblia na mão e vem lendo o profeta Isaías. E quando ele se encontra com aquele missionário no deserto, aquele missionário prega para ele a palavra. E ele faz a seguinte pergunta. Olha capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo 36, diz assim: seguindo eles, eu prefiro do 35, diz assim: então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes Jesus. 36, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia o quê? Água. Disse o eunuco, que era um viajante, viu? Eis aqui água. Que me impede de que eu seja batizado? 37, Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 38, então mandou parar o carro, e ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Você observa que esse homem que vem de uma adoração, vem de Jerusalém, que era um eunuco, um rapaz que havia sido privado de sua masculinidade para servir a uma rainha, ser servo de uma rainha. Era um homem rico, bem quisto. E esse homem vinha lendo a Bíblia e se encontra com o missionário Filipe. Filipe pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: eu não estou entendendo. Estou lendo, mas não estou entendendo. Como que eu vou entender se ninguém me ensinar? Aí Filipe entrou no carro, passou a pregar aquela mesma passagem que ele estava lendo para ele. Quer dizer que ele estava lendo sem entender. Quando ele entendeu aquela passagem que era de Isaías 53, anote aí, Isaías 53. Quando ele entende isso, aí ele mesmo toma a iniciativa e pergunta: olha a água aqui, eles passaram por um riacho, e ele mesmo tomou a iniciativa e disse: meu irmão, missionário Filipe, eis aqui água. O que é que me impede de que eu seja batizado? Quer dizer que ele mesmo entendeu que o fato dele ter ouvido a palavra de Deus, recebido a palavra de Deus, o fato dele ter entendido quem era Jesus, porque o texto diz aqui que Filipe começou desde a passagem de Isaías 53 e anunciou Jesus. Quando ele entendeu quem era Jesus, ele mesmo tomou a iniciativa e perguntou aí no fim do versículo 36, eis aqui água. O que me impede de que eu seja batizado? Quer dizer, ele disse: olha, eu quero me batizar. Você, Pedro, Filipe, missionário, eu quero me batizar. O que é que pode me impedir? Eles chegaram no lugar onde tinha água, passava ali um riacho, passava ali uma correnteza. E logo ele se interessou pelo batismo. Por que ele se interessou? É porque ele entendeu que isso já era um costume estabelecido por Jesus. Na hora que ele faz essa pergunta, aí Filipe dá a resposta. Filipe diz no versículo de número 37, é lícito, ou seja, é correto, é certo, se você crê de todo o coração. Ou seja, se você crê de todo o coração, você deve obedecer a esta ordem. Ele queria se batizar, mas Filipe disse: olha, é correto que você se batize, não resta dúvida. Filipe estava naquela fé, Jesus ordenou,
Pedro orientou. Então você que crê, é lícito que você seja batizado. Aí a palavra de Deus diz que eles mandaram parar aquele carro, aquela carruagem toda. E Filipe batizou aquele rapaz e ele foi-se embora cheio de alegria. Segundo a tradição, segundo a história, esse foi o primeiro africano convertido em toda a história da igreja cristã. E muitos dos africanos que hoje são crentes são frutos desta conversão aqui. Esse homem se batizou e foi embora. E ali ele levou o evangelho para aqueles africanos que ele encontrou. Ou seja, o que é que você deve fazer? Desejar o batismo que nem este homem desejou. Ficar na expectativa, ele ficou na expectativa. À medida que Filipe ia pregando, ele ouvia, ia nascendo nele aquele desejo de se batizar. E ele percebia que estava chegando perto de um córrego. E na hora que chegou perto daquele córrego, daquela passagem de água, ele mesmo se manifestou, não esperou nem Filipe falar nada diretamente, ele já entendeu que era certo que se batizasse e ele não podia dispensar aquela oportunidade. Esta aula de hoje eu termino parabenizando você que está disposto a obedecer a ordem de Jesus, a orientação de Pedro e a iniciativa deste eunuco que pergunta o que é que me impede de que eu seja batizado. A única coisa que podia impedir aquele homem de ser batizado era a incredulidade, se ele não acreditasse, se ele não tivesse a fé verdadeira. Já que agora ele tinha abraçado a fé verdadeira, que era a fé em Jesus, agora ele deveria descer as águas e ser batizado. Deus abençoe você que acompanha comigo esse curso e que está assistindo esta aula, segunda aula, que está chegando ao final agora. Procure aí na agenda da igreja, você já deve saber que está chegando o dia. Que você esteja ansioso, igual esse viajante estava, para obedecer a ordem de Jesus de se batizar. A orientação de Pedro de descer as águas. Que essa expectativa da sua parte cresça. Cresça, cresça. E que naquele dia você se batize e leve sua vida cheia de júbilo, cheia de alegria. Assim como foi aquele eunuco. Diz que ele se batizou, aquele viajante, e ele seguiu o seu caminho cheio de alegria, cheio de júbilo. Para nós que somos crentes em Jesus, não deve existir nada nesse mundo que nos alegre mais do que a vontade de agradar a Deus, de obedecer a Deus. E você deve começar a vida cristã obedecendo a Deus, mergulhando nas águas, como orientou Pedro, como ordenou Jesus e como desejou se batizar este eunuco. Está chegando o dia. Convide você, seus parentes e amigos, e diga: olha, tal dia vai ser meu batismo lá na igreja. Eu vou obedecer a Deus descendo as águas. Eu quero que você esteja lá para presenciar o meu batismo. Aquelas pessoas que vierem naquele dia, elas vão entender que você assumiu um compromisso público com Jesus e com a igreja dele na terra. Muitas pessoas que aceitam a Jesus têm vergonha de se expor. Elas dizem que são cristãs, mas têm vergonha das pessoas saberem que elas são crentes. Mas Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu também vou me envergonhar dessa pessoa perante o meu Pai que está no céu. Quando você se batiza, você aí está dizendo para todo mundo: eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho da minha fé, eu não me envergonho de Jesus, eu não me envergonho de dizer que sou cristão, eu já me arrependi, eu já mudei de vida, então eu estou aqui obedecendo a uma ordem de Jesus. Alguém pode dizer: mas por quê? E precisa se batizar? Aí você vai dizer: claro que precisa. Precisa que a gente seja batizado. Aí alguém diz: mas por que preciso? Por que você precisa se batizar? Aí você vai dizer só uma palavra: eu preciso me batizar
para cumprir uma ordem de Jesus, uma orientação da palavra de Deus. Eu preciso me batizar para obedecer o que foi estabelecido por Jesus nas Escrituras. Aqui nós terminamos a segunda aula sobre a ordem e a orientação de se batizar. Deus abençoe, até a nossa próxima aula. Um abraço.